Olá, luminares, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui na Efluir Aromas. Eu sou a Raquel Beatriz e hoje a gente vai falar um pouco sobre a segurança. Como que a gente pode construir uma vida mais segura, se sentir mais seguro, o que que é essa sensação de segurança. E se você está tendo um pouco de sensação de insegurança, está sentindo que precisa de mais segurança na tua vida para que as coisas possam dar certo, para que você consiga colocar em prática os planos que você tem na vida, possa começar a se sentir bem, criando planos para a tua vida, você está no lugar certo. Aqui na Efluir Aromas a gente sempre busca situações para que você consiga dar um próximo passo na vida, se sentir vivendo melhor, né? Pertencendo a essa energia da Terra, do universo, de construção, de transformação. Hoje a gente vai falar sobre a segurança, como eu já comecei ali comentando com vocês, e vamos ver como é que é a nossa postura em relação a esse sentimento e como que ela pode influenciar no nosso dia a dia. O óleo essencial que vai nos ajudar a trabalhar essa sensação para a gente ter ela com mais firmeza na nossa vida. E a gente também vai buscar o auxílio, né, da carta da constelação sistêmica para nos auxiliar a entender um pouco melhor essa dor, essa falta de sentimento, né, na nossa vida, essa falta de sensação de segurança na nossa vida. E o que que o universo, a nossa ancestralidade tem a nos dizer para que a gente possa conseguir se sentir mais seguro, mais segura, né? Então, fica até o final que vai valer super a pena e no final sempre tem aquela dica de exercício para você ativar melhor essa sensação na sua vida. Meu nome é Raquel Beatriz, eu sou fisioterapeuta, sou aromaterapeuta e aqui na Efluir Aroma, como eu já disse anteriormente, eu tô para trazer dicas, ideias, tratamentos para você aumentar sua fluidez na vida, para que você consiga viver de forma mais fluida. Não digo sem problemas, né? Porque o problema ele leva a gente a querer buscar soluções e isso é muito bom. Isso é viver. Mas quando a gente busca soluções, se sentindo mais seguro, se sentindo capaz, a gente vive muito melhor. Então a gente está aqui na Efluir Aromas exatamente para buscar essa sensação de firmeza, para buscar próximos passos, para desviar da pedra, para conseguir subir, começar a subir a sua montanha, construir os seus desejos, os seus sonhos. E eu espero muito trazer uma luzinha na tua vida para que você consiga dar esses próximos passos. Então vamos lá. A sensação de segurança, o que que é? Quando a gente se sente seguro no local, sem risco, sem perigo, sem medo de ser ameaçado. Então, quando eu tô no local, na minha casa, e eu sei que tem grades, eu sei que ela tá bem protegida, eu me sinto seguro dentro da minha casa. Quando eu sinto que eu não tô sendo ameaçada, eu não vou ser enganada, eu não vou ser acusada, eu me sinto mais segura diante da vida. Então é sempre bom a gente olhar o porquê que eu tô tendo receio, por que que eu não tô me sentindo segura para construir uma coisa que eu tenho tanta vontade de construir, por que que eu não me sinto capaz de construir novos planos, de dar continuidade para os planos que eu criei, por que que às vezes eu não me sinto capaz de cobrar por aquilo que eu produzi. Isso também é insegurança. Dependo muito da opinião das pessoas, isso tudo é sensação de insegurança. Eu preciso muito da aprovação das pessoas para produzir alguma coisa no meu dia a dia, para as coisas que eu faço. Ou eu confio no que eu faço e, independente da opinião do outro, eu continuo. Porque eu sei que eu estou seguindo, sempre querendo buscar o melhor. Então, não me importa se aquela pessoa não gostou de algo que eu fiz. Alguma vai gostar. E eu sei que eu fiz da melhor forma, então eu tô no caminho certo, eu confio no meu taco. Isso é se sentir seguro. Eu gosto muito pra gente clarear bem essa questão da segurança no nosso dia a dia, de comparar a gente com uma árvore.
né? E principalmente em relação à nossa postura mesmo. Nossa postura física, na forma que a gente anda, na forma que a gente se comporta, né? E a árvore, quando ela está bem nutrida, a planta, né, de forma geral, quando ela está com uma base bem firme, está bem nutrida, está fazendo com que flua bem, né? Aquela questão da nutrição, das proteínas, da hidratação no corpo dela, ela fica como? Ela fica aberta, ela fica bonita, florida. E é a mesma coisa a gente. Quando a gente se sente com a base não tão firme, não se sente seguro, a gente faz o quê? A gente se encolhe, igual a planta se encolhe quando ela também está com a base que não está tão legal. Então a gente fica com os ombros mais fechados, o corpo um pouco mais curvado, olha sempre para baixo, a gente tem dificuldade de olhar em direção horizontal, né? Olhar para cima e se manter nessa postura diante da vida. A gente tem dificuldade também de se abrir, de dialogar, movimentando bem o corpo, sabe? E então a gente fica igual a planta, a gente fica murcho se a gente está com falta de segurança e a gente, quando está se sentindo firme, com um ambiente seguro, né, com a nossa raiz mesmo bem ancorada, a gente se abre, né? A gente abre os ombros, a gente olha para o horizonte, a gente olha para o céu, a gente mantém a respiração mais profunda, solta o ar com mais leveza, tudo modifica, né, no nosso corpo. Então, quando a gente se sentir mais fechadinho, lembra da planta. Como que a planta faz? Opa, ela se abre, deixa eu expandir bem meu tórax, minha respiração, deixa eu aumentar a profundidade da minha respiração, para que as coisas possam fluir de forma melhor, né? Aqui dentro do corpo mesmo. Quando a gente oxigena bem o nosso corpo, o nosso corpo vai funcionar muito melhor, todos os órgãos, né? As células, de forma geral. Então, tudo muda. A gente não precisa ficar gastando tanta energia, respirando bem pouquinho, né, bem curtinho, para ter a quantidade, porque o nosso corpo precisa de oxigênio. Então, ele vai gastar menos energia, a gente vai ter muito mais energia para construir, para fazer as coisas funcionarem na nossa vida. Então, basicamente, é a nossa raiz que não está tão firme. A gente precisa de construir um solo mais firme, confiar mais na nossa capacidade de ação, de construção, de realização. Confiar que a gente é capaz, mas fazer isso com atenção. Isso precisa de foco, atenção, segurança. Da mesma forma que eu dou atenção e segurança, foco, né? Prioridade para as coisas que eu faço, as pequenas coisas, eu consigo fazer isso de forma geral na vida. Como assim, Raquel? Eu não estou entendendo direito. Se eu estou lendo, eu começar a ler, só ler, eu estou fazendo aquilo da melhor forma que eu posso. Se eu começar até a anotar coisas que eu estou vendo daquele livro, eu estou fazendo ainda melhor. Então, fazer sempre o melhor que você pode fazer no seu dia a dia. Se eu vou fazer algum trabalho manual, eu focar, tirar, ou às vezes colocar uma música que me ajude a me concentrar melhor e fazer com atenção aquele trabalho, seja uma pintura, seja um artesanato, seja escrever, né? Então, traga atenção para as coisas que você faz. Você vai se sentir segura porque você vai ter a certeza de ter feito da melhor forma. Se você não tem certeza de algo, busque alguma coisa para te trazer aquela certeza. Busque conhecimento, pessoas que te tragam conhecimento. Busque tirar suas dúvidas. Não deixa isso para depois, porque senão você vai vivendo sempre assim, de forma mais ou menos. Então, esse é o segredo da vida. É fazer o que a gente tiver que fazer, fazer bem feito, da melhor forma, principalmente o que é voltado para a gente, para nós mesmos. Tipo, eu quero ter mais disposição, exercício, então eu vou focar. Quando eu estiver fazendo exercício, eu vou fazer, vou sentir meu músculo, eu vou perceber o que está mudando, o que está contraindo, o que está soltando, qual a minha postura quando eu estou fazendo aquele exercício. Eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer dando o meu melhor, tendo a sensação, a percepção, entendendo como meu corpo funciona diante daquele exercício e escutando ele principalmente.
Opa, alguma coisa está puxando aqui desse lado da perna, eu não vou tanto. É melhor voltar um pouquinho e fazer até o limite em que eu não sinta esse puxar. A gente vai começando a controlar as situações para o nosso melhor. Então, nós somos capazes de nos trazer essa segurança porque a gente confia na gente, cuidando de nós mesmos. E isso faz toda a diferença na vida. E o óleo que eu indico é o patchouli, o cedro. Eles todos trabalham o chakra básico, que vai ajudar a gente a trazer esse enraizamento, esse pertencimento, sabe? Se sentir seguro para fazer, para realizar, para viver. Então são óleos que ajudam a gente a se ancorar melhor. E o chakra básico é o chakra que tem correspondência com a nossa segurança, né? Se a gente está firme, a gente está seguro, a gente confia na intuição, a gente confia nos nossos guias, a gente confia no nosso anjo da guarda, no Espírito Santo, de acordo com o que você acredita. A gente confia, a gente tem fé, aumenta a nossa fé. Então vamos ver aqui que a energia que nos envolve diante dessa postura de insegurança, normalmente a pessoa que é insegura, ela sente muito peso, muita dor, muita instabilidade nos membros inferiores, nas pernas, no quadril, na coluna, principalmente na base da coluna, né, na lombar e nos pés. Você sente muito peso nas pernas, tem dificuldade de dar continuidade a algum projeto, de cobrar algo que você produziu, que é do teu trabalho. Então, você está tendo uma falta de segurança. E por que isso está acontecendo? Vamos ver o que as cartas têm a nos dizer? Respira fundo para que você consiga captar a melhor informação para a sua vida nesse momento. Vamos lá? Normalmente eu tiro 4 cartas. A primeira é voltada para o lado masculino, a energia masculina. Pode ser de algum ancestral, de alguém que conviveu ou convive com a gente. A nossa energia masculina também pode ser, que é a nossa energia de ação, de produção, né? De ir à luta. Então, pode ser também voltada à nossa própria energia. Ou de algo que eu vivi, que me trouxe insegurança com alguém do lado masculino, ou alguém do lado masculino que faltou na minha vida, que agora faz toda a diferença nessa questão de segurança, sensação de segurança no momento. Então vamos lá. A segunda carta é voltada para o feminino, né? Nosso lado feminino, mesma coisa ali que eu falei, só que para o feminino. Pode ser algo nosso, algo que vivenciamos, uma pessoa que conviveu com a gente, alguém que já faleceu que você sente que é o recado dessa pessoa. Então confia na tua intuição. Eu vou conduzir de acordo com a minha intuição aqui, mas você pode escutar a mensagem e também pegar as informações que vêm da tua intuição para a tua vida. E buscar se você quiser anotar, eu até te aconselho, para que você consiga ir firmando esse recado e você consiga melhorar essa sua sensação de segurança na vida. A terceira carta é como se fosse um recado do meu eu interior para mim mesma, aqui de dentro, é como se eu estivesse me escutando. E a última é o recado do universo, de Deus, da energia de luz que você mais confia. E pode ser a energia do universo. Então vamos lá. Vou tirar a primeira carta. Ligada ao lado masculino. A caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que procura. A carta voltada para o lado feminino. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. O recado do meu interior para mim mesma. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesma. E o universo, né? O que o universo tem a nos dizer? Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. A caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que procura. Então, o que é a sensação de segurança? Eu me sentir firme, né? Enraizado, uma terra firme. Então,
Às vezes, e muitas vezes está ligado com a sensação que eu tenho de mim mesma. Então, às vezes parece que eu tenho receio de entrar em mim mesma, né? De me conhecer. E isso é fundamental para que eu consiga ter boas ações, para que eu consiga produzir bem. O lado masculino fala muito dessa ação, né? De ir em busca do pão, em busca do nosso alimento, da nossa sustentação. É a gente agir diante da vida. E às vezes falta essa motivação para a gente agir. Ou às vezes a gente está com uma dor muito persistente que impede a gente de agir, de ir à luta. Só que aqui a carta do masculino está pedindo um convite para a gente buscar mais a fundo como que está a nossa vida. Lembra que lá eu falei para a gente ver com detalhes, sentir com detalhes a expressão do nosso corpo diante das atitudes que a gente tem? Isso está muito forte para mim na intuição agora. Então, se eu for tomar banho, eu observar a água caindo no meu corpo. Será que dói um pouco quando cai no meu ombro direito? Aqui parece que no ombro esquerdo está mais leve. Olha, eu falando ao contrário, né? Lado direito e lado esquerdo, mas enfim, o importante é que entendeu. Então, perceber meu pé tocando o chão, com aquela sensação da água, me perceber. É um olhar voltado para mim. Essa segurança vem muito de me conhecer diante das coisas da vida. Então, eu sei que meu corpo vai se comportar de determinada forma se eu agir com segurança. E eu sei que ele vai ficar de outro jeito quando eu estou insegura. E isso é fundamental. Se eu passo na frente do espelho e me olho murcha, com o ombro caído, ou a coluna um pouco fletida, eu sei que, opa, algo está me trazendo um pouco de segurança. Deixa eu corrigir e já buscar entender o que está me trazendo insegurança. E por que está me trazendo insegurança? É esse olhar. A caverna que você tem medo de entrar, que é o seu próprio corpo, entender como ele funciona, a reação dele, guarda o tesouro que você procura. Então, entenda você mesmo como você funciona da melhor forma, para que o outro, para que a gente consiga se proteger até das inseguranças que a gente sente na rua. Se a gente sabe como a gente vai se comportar, a gente sabe que, opa, a gente vai ter uma intuição muito melhor para conseguir saber o caminho certo, sabe? A gente não tá só aqui. A gente tem nossos protetores, os nossos guias. A gente tá com uma intuição aflorada a todo momento, só que a gente tem que dar ouvidos a ela. Então, se eu me conheço bem como eu funciono, eu automaticamente vou saber lidar muito melhor com essa intuição. Eu vou passar a dar mais ouvido, ouvir melhor a minha intuição. E eu com certeza vou saber dar melhores passos. E o feminino, o que ele tem a nos dizer? A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Olha só que coisa linda. Quando eu dou uma atenção maior, eu busco me entender melhor, eu consigo tirar o meu tempo para esses detalhes, eu estou construindo uma base forte em mim. E automaticamente eu vou fazer isso com as outras pessoas, com o que eu estou criando, com o alimento que eu estou fazendo, com o exercício, com o trabalho. E tudo que a gente faz com qualidade, a gente recebe com qualidade. Se eu dou essa atenção, eu recebo essa atenção do universo. Se eu me trato com carinho, eu recebo esse carinho para o universo. E se eu faço de mim meio boca, eu vou fazer as outras coisas meia boca também. E se isso for suficiente para mim, é como se eu estivesse falando, tá, me dá uma coisinha mais ou menos, tá bom, não preciso de muito, não. Entende essa diferença? Não, eu quero, se coloque segura em relação a isso, eu quero me dar o meu melhor, porque eu mereço receber o melhor. Assim como eu dou o meu melhor também, porque tudo que eu fizer eu vou fazer da melhor forma. O que eu não entendo, eu vou buscar entender. O que eu tô vendo que tá estranho, eu vou ver o porquê que tá estranho. Eu não vou deixar passar, só passar. Então, dê a atenção que você precisa para que você consiga dar o seu melhor para você receber o melhor. O recado daqui de dentro. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesma. Olha só isso.
Não preciso falar mais nada, né? Foi tudo que a gente falou ali. E o recado do universo? Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Sim, eu posso só estar tomando banho. Tô lá, tô tomando banho, pensando nas coisas todas, na dor que eu tô sentindo, ou eu posso tomar aquele banho. Sentir a água entrando, me sentir limpando, sentir minha pele, a sensação da pele com aquela água, a sensação do, se for uma água quente, do corpo relaxando, né? Sinta o banho. Sinta você se trocar, você levantando as pernas, você conseguindo passar. O que que dói quando você levanta a perna? Qual o pontinho do corpo que dói se você sentir dor? Se você sentir algo incômodo, perceba esse incômodo. Então, tudo depende da forma em que a gente, de como a gente quer ver as coisas, né? Então, esse papel, um papel na mesa, pode ser só um papel na mesa, ou ele pode ser algo que eu faça um recado e que daqui a pouco vai me facilitar de lembrar uma coisa importante daqui a pouco. Então, aproveite para fazer tudo de forma minuciosa, com mais atenção, mais carinho, que com certeza você vai receber isso do mundo e você vai se sentir muito mais segura, porque você vai conhecer com muito mais detalhes todas as coisas. Isso, conhecimento, traz muita segurança. Conhecer a si mesmo, conhecer as próprias sensações, né, traz segurança. Então a gente não fica vulnerável, fala, opa, eu não sou dessa forma que você está falando, com certeza eu não sou. Quando a gente não se conhece também, a gente fica, será, meu Deus, será que eu sou, será que eu não sou? E agora, meu Deus, como eu sou burra, por que que eu fiz aquilo? Não, quando eu me conheço, eu falo, opa, eu fiz o melhor que eu pude. Mas então ainda eu preciso aprender algo a mais. Então eu vou lá, arregaço minhas mangas, busco aprender melhor para fazer melhor. E é sobre isso. Então a dica que eu te dou hoje de exercício é antes de levantar, estique bem os braços, abra, sinta o espaço, sinta seu corpo abrindo e faça a mesma coisa com a perna, como se você estivesse empurrando uma parede com os pés. Empurre também a parede ao redor com os braços, alongue bem a coluna, sabe? E se estique, se estique, se estique, se estique e relaxa. Faça isso 3 vezes antes de levantar para você alongar. E quando você fizer isso, perceba o seu corpo. Perceba o que dói mais os braços. É mais difícil alongar a cabeça, como se estivesse em direção ao topo. É mais difícil alongar as pernas. Quando eu alongo as pernas, a coluna dói um pouco. Vira de lado. Será que de lado dói menos? Comece a conhecer o seu corpo com o movimento. Esse é o exercício que eu dou. E com certeza, você trazendo esse autoconhecimento, você vai ter uma sensação de segurança muito melhor. Eu vou fazer a meditação para a gente ativar a segurança na nossa vida e logo, logo vai estar aqui no canal também. Até a próxima!